Hoje eu vou abordar nesse vídeo para você, meu caro amigo, um dos temas mais polêmicos da nossa vida: a morte. O que você pensa realmente da morte? A morte, com certeza, é o princípio da vida. Por quê? Preste atenção essa direção que eu vou dar para você nessa explicação. A expressão que a palavra descomplicar exprime para a maioria das pessoas céticas gera um desconforto caótico quando associada à compreensão da vida. Viver, meu caro amigo, representa algo muito simples e minucioso, e essa essência fecunda através da eternidade. O embrião do universo cria aí a seguir então a imortalidade. Olha que interessante. O homem, por necessidade, se demonstra passivo em relação à morte. Mas eu garanto, suas faces variadas criam temores confusos que estabelecem sofrimentos de caráter estúpidos. Sabemos que, por determinação do destino, que gostaríamos de vencer a morte, já que essa esperança impossível sempre morre na praia, sem contexto concreto de realização. É notório que essa crença nos arrasta para uma confusão íntima, desprovendo a estrutura básica realística e da perplexidade humana. Com frequência, o abstrato se referencia diariamente com acontecimentos paranormais e espirituais nas pessoas sensíveis. Quando a gente ou nós atribuímos uma neurose a espíritos ou a uma outra crença religiosa, acontece que, por necessidade fisiológica, ela simplesmente lança a mão da sua realidade para jogar a responsabilidade nas costas do incompreensível, meu caro amigo e paciente. É mais fácil confiarmos numa força do além, tais como santos, orixás, espíritos, para provarmos a existência da morte, do que simplesmente nós poderíamos, sem complicações, aceitá-la sem bloqueios de personalidade. Concorda? Mas a questão que a única certeza que realmente temos como verdadeira é que um dia iremos morrer. Isso implica que vamos abandonar esse corpo material, essa prisão que nos prendeu, que tem doenças, câncer, tristeza, angústia, mas dentro desse temor que o homem tem dentro de si, que é a morte, com certeza nunca vai ser maior do que o próprio medo da morte. Quando pensamos que um dia morreremos, a sensação é angustiante, mas a causa maior desse martírio nos seres humanos não se atribui à morte como a responsável. A realidade em si nos apresenta, sem preconceitos, uma melancolia e fria difusão de valores perplexo. Mas o que realmente causa essa desassociação dessa realidade nunca será a morte, mas sim o medo do desconhecido. Não é interessante? Sentir os efeitos da morte, meu caro paciente, é o mesmo que imaginar um vácuo
onde nada acontece, não tem tempo, não tem espaço. É um vazio, mas há uma sensação de liberdade e não somos obrigados a seguir o destino traçados pela determinação humana ou ser comandado por um cérebro humano. Fascinante, não é? Vivenciar a morte é ter certeza que há uma continuidade de vida além das fronteiras humanas, onde somos únicos, não sentimos dores, como eu disse, nunca precisaremos se alimentar e o espaço que temos para viver é o infinito. Quando atingimos esse nível, o corpo humano fica completamente paralisado. Não tem nenhum impulso e não percebe sensações humanas nenhuma através dos 5 sentidos. Dentro das terapias, presencio quase sempre um efeito de convulsão, a qual o psiquismo atua pelo relax. Um relax profundo é o mesmo que um desmaio, ou espécie de morte aparente, deixando em liberdade o poder curativo do inconsciente. Uma vez, quando eu ministrava uma palestra na cidade de Ribeirão Preto, o rapaz ergueu os braços e me perguntou, envolvidos em dúvidas e com uma ansiedade transparente em relação à morte: por que precisamos passar pela experiência da morte? Minha resposta foi lógica. A questão, meu caro amigo, é que a resposta dentro de mim é intuitiva e alicerçada em fundamentações na origem da vida. Se uma semente para nascer precisa morrer, eu entendo e acredito então que a morte apenas é consequência da vida, onde ela representa um pássaro que desde que nasceu esteve preso numa gaiola, que envelheceu e após adquirir uma nova moradia, simplesmente abandona e muda para esse novo habitat. O que nos dá sentido de viver sem se preocupar com a morte é justamente a forma que eu a encaro e que você deve encarar, meu caro paciente. Na concepção, a essência da minha energia se concentra de uma maneira parecida com um balão que se enche de ar num único espaço programado pela colmeia do universo, o corpo humano. E nesse momento, a vida é concebida na sua totalidade com frequências representativas do espírito. E essa questão se resume num só diagrama, aceitando dentro de si que não há vida sem passarmos pela morte, meu caro paciente. A diferença que destaco para que você entenda é que nessa vida não precisa ter um corpo de carne para ser vida, ela simplesmente já é vida. Esse corpo, que é habitado pelo Espírito, facilita a manifestação da alma de experimentar o mundo físico. Mas quando essa casa se torna problemática e pressionada pelas doenças, acidentes ou até mesmo a velhice, o espírito então, tendo o poder de transmigrar, abandona e deixa essa casa vazia. Então, meu caro paciente, já que entendo que a morte tem os mesmos princípios da vida, então a morte é um princípio da vida.